Bom dia a todos que estão presentes aqui na Igreja Central de Campina Grande e bom dia aos amigos que estão nos assistindo através do canal A Palavra Revelada. É um prazer estar aqui nesse último dia e a gente vai então fechar o tema sobre os 7 remanescentes. Antes, vamos curvar a fronte e fazer uma oração. Pai querido, nós estamos aqui pela Tua misericórdia. Não há mérito em nós para nada. Não somos dignos nem mesmo de ser ouvido pelo Senhor. E se falamos, se a Tua palavra é comunicada, e se ela produz algum efeito, não é pelo instrumento, mas pela ação do Teu Espírito. Ó Deus querido, nos perdoe por tanta imperfeição, nos perdoe por tanta falha, e nos use no melhor que nós podemos fazer, Senhor, por favor. É para a Tua honra e glória, portanto, que nós colocamos diante do Teu trono da graça o nosso coração e a nossa consciência, e que a Tua palavra sempre machuque a nossa consciência. Fale com força a nós, Senhor, mesmo que tenhamos que sair ferido, pois é para a Tua honra e glória que nós pedimos sempre no mérito do Senhor Jesus. Amém. No primeiro dia, no domingo, eu fiz uma introdução e falei sobre o primeiro, segundo e terceiro remanescente, ou as 3 primeiras fases da aliança. Existem, obviamente, outras propostas diferentes. Alguns configuram as fases da aliança em 3, outros em 4, outros afirmam que são 3 ou 4, 5 remanescentes. Nessa proposta, a gente está fazendo uma análise sempre em torno da palavra resto, o que sobrou, ou alguma palavra semelhante a isto. E é com base neste levantamento que nós estamos, então, retratando, construindo a ideia dos 7 remanescentes. E por que a importância desse tema? Eu até esclareci no primeiro dia que o problema das pessoas que se voltam contra a igreja, alguns vão usar o antitrinitarianismo para se opor à igreja, se colocar contra a igreja. Outros, assim, e dentro dessa categoria do antitrinitarianismo, nós temos vários grupos diferentes e distintos, cada um com uma crença muito peculiar e diferente, para vocês perceberem que é uma confusão mesmo. Não existe uma unidade entre os grupos antitrinitarianos. São vários grupos e que sustentam pensamentos diferentes, embora todos eles divergentes da igreja adventista, e entre eles divergente entre eles mesmos. O problema dessa turma não é o antitrinitarianismo. O problema daquele grupo que difunde ideias perfeccionistas o problema deles não é doutrinário. Aqueles que difundem ideias como, por exemplo, que o nome de Jesus é um nome que alude à ideia de adoração a cavalo, por exemplo. Tem cada coisa, né? Ou então aqueles grupos que se levantam contra a teologia do dízimo. Enfim, não importa o tema, não importa o assunto, o problema de todos eles não é doutrinário, nunca foi. O problema é apenas um. O problema é apenas um. Não creem, eles não acreditam mais na remanescência do movimento. Alguns vão dizer assim: não, nós acreditamos sim que essa igreja de Deus é a única. Mas tem um problema. O problema é que não existe igreja remanescente se a teologia deste movimento não for remanescente. Não é o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia que fundamenta a sua remanescência. Não é o prédio
do movimento que fundamenta a sua remanescência. O que fundamenta é o seu ensino, a sua teologia, as suas crenças fundamentais. É isso que estabelece a identidade do movimento como sendo um movimento remanescente. Então, se a teologia ela está maculada, se ela está distorcida, se ela está corrompida, então automaticamente não tem como você ainda continuar defendendo. Não, mas eu creio que essa é a igreja de Deus. Não é, porque a verdade só é verdade quando é completa. Dentro, obviamente, do que nós chamamos de verdade presente. Dentro de um contexto que chamamos de verdade presente. Dentro desse contexto, a verdade, ela é verdade porque ela é completa. Dentro desse contexto de verdade presente. Então, amigos, o problema não é doutrinário. O problema é porque muitos deixaram de crer na remanescência do movimento. E por isso se ajustam com ideias que muitas das vezes são contraditórias entre eles mesmos, mas o objetivo é só um: atacar a igreja. Por exemplo, uma vez eu me sentei com um antitrinitariano. E ele era incisivo em dizer que os escritos de Ellen White foram adulterados, que o texto de Mateus 28 não existe no original, que a doutrina foi inserida por Constantino, só informação verídica, né, Constantino? Só informação pura, né? Muito verídica. Mas eu sentei com ele com toda a paciência do mundo e fui explicar para ele, mostrando textos de Ellen White, documentos originais que eu tenho, daquilo que eles acusam de adulteração, e eu tenho documentos, fotocópias de originais de Ellen White, que evidenciam que não foram adulterados. Do ponto de vista histórico, mostrando que não foi Constantino quem introduziu qualquer ideia ideia trinitariana. Pelo contrário, se dependesse dele, talvez nós não acreditamos, quer dizer, o cristianismo não acreditaria da maneira como continuou acreditando. Enfim, foi mostrando evidências históricas, mostrando documento no grego a respeito de Mateus 28, documentos próximos daquela época que evidenciam a natureza original do texto. Enfim, por fim o cara disse assim para mim: olha, entendi, obrigado, ficou claro agora. Oh, Pai maravilhoso, que bom. Mas na semana seguinte, ele arrumou outro assunto para bater na igreja. Então o problema não é doutrinário. O problema é que a pessoa tem algum problema com a igreja. Aí, para explicar isso, a gente precisaria de um outro tempo, porque é um outro assunto. Existem razões, motivos que pode condicionar alguém a ter como no dito popular, um ranço com a igreja. Uma dificuldade com a instituição ou com o ministério pastoral. Existem explicações que ajudam a gente a ter uma percepção do comportamento antagônico à igreja, que são diversos. Mas, então, esse estudo tem por objetivo reforçar do ponto de vista bíblico que existe uma igreja, um movimento remanescente que é respaldado, é ratificado pela Escritura. O movimento não é um movimento remanescente porque ele se autoelegeu remanescente. Ele é remanescente porque Deus o elegeu como remanescente. E quando Deus elege, é Deus quem dá sustento, amparo. Então hoje eu vou dar sequência. No primeiro dia eu falei sobre o primeiro, segundo e terceiro, a primeira, segunda e terceira fase da aliança. Ontem eu falei sobre a quarta e a quinta fase. O primeiro remanescente, quem se lembra? Adão e seus descendentes. O segundo, Noé e seus descendentes. O terceiro, Abraão e seus descendentes. O quarto, Judá e seus descendentes. O quinto, Jesus inaugura essa fase da aliança. E hoje então vamos analisar o sexto e o sétimo. O sexto, obviamente vocês já sabem, inclusive boa parte dos textos que vamos usar agora são textos clássicos muito conhecidos. E a gente vai fazer uma análise mais pontual, direta sobre esses textos, por serem justamente bem conhecidos, com exceção de um ou outro que eu vou me deter um pouco mais. Tá?
Então, o texto remanescente, a gente vai começar lendo Apocalipse capítulo 2, Eleazar, 2, verso 1 a 3, Constantino, Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2, a Safira, ela vai ler para a gente 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4. Alguém mais vai ajudar a gente na leitura? Ótimo. Então, irmão, você vai ler Atos 20, verso 28 a 31, a irmã vai ler Daniel 8, 12 e Daniel 7, 25. Depois a gente chega aí, tá? Alguns desses textos eu vou precisar acompanhar junto. Apocalipse capítulo 2, que é o texto que o pastor Eleazar vai ler agora, é um texto clássico do ponto de vista dos estudos que a igreja ministra a respeito das 7 igrejas, por exemplo. Por favor, Eleazar. Tem um microfone para ele? Já está aí. Apocalipse 2, verso 1 a 3. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Isto. Portanto, João, ao descrever as características da igreja de Éfeso, eu não vou explicar minuciosamente o texto. Eu faço um apelo para que você possa procurar aí, ou alguém que entenda bem do assunto, ou então pesquisar nos canais da igreja, algum vídeo, alguma explanação que lhe ajude a compreender bem o tema sobre as 7 igrejas. E João, como o pastor Eleazar acabou de ler, descreve então algumas qualidades da igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, nesse contexto, ela representa o que especificamente? Quem se lembra? A primeira fase da igreja, a igreja apostólica primitiva. E quais são as virtudes, as qualidades desta igreja? Apenas as virtudes. O próprio texto diz, mas... Sim. Aqui vamos ver aqui, ó, conheça as tuas obras, mas esse conheço as tuas obras aqui tem por objetivo ressaltar, destacar os pontos positivos, tanto o seu labor como a sua perseverança. E depois diz, e que não suportas os homens maus, e ainda provam quem? Os falsos apóstolos. Provam os falsos apóstolos e os mentirosos. Portanto, são elogios que se destacam pela essência do que foi a igreja primitiva, o 6º remanescente, ou a 6ª fase, que a gente vai chamar assim, da aliança. Então, esta igreja é representada aqui como uma igreja pura. No capítulo 6, que o Edilson Constantino vai ler para a gente, capítulo 6, verso 1 e 2, por favor. Apocalipse 6, verso 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Observe, no capítulo 6, verso 1 e 2, fala do primeiro cavalo, o primeiro selo e o primeiro cavalo. Qual a cor do cavalo mesmo? Um cavalo branco, que representa a pureza deste movimento. E diz que este possuía um cavaleiro com arco, que foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer, símbolos de vitória. Símbolos de ascensão e vitória, o que nos ajuda a ter uma percepção mais nítida, clara, do que representou este primeiro movimento ali no primeiro século.
Bom, amigos, eu não preciso me deter muito neste assunto, porque eu acredito que vocês já ouviram falar muito sobre isto. A pergunta que faço é: por quanto tempo este movimento permaneceu puro? Por quanto tempo este movimento permaneceu saindo vitorioso para vencer? Pois bem, observe, agora a gente vai ler alguns textos que vão retratar esse início de decadência e de apostasia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso, agora Atos 20, verso 28 a 31. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. O texto de Tessalonicenses e o texto de Atos nos mostra que o apóstolo previa uma decadência, uma apostasia e perseguição. E isso ocorreu de fato, não foi? Ocorreu sim. A partir ali do segundo, especialmente terceiro século, esse declínio começou a ganhar espaço na igreja primitiva. E era difícil sustentar determinadas verdades com esta apostasia. Tanto é que um dos conceitos que são mais notórios para nós, porque é o que a gente mais analisa, mais comenta, mais fala, por exemplo, é a santificação do domingo, que, como o pastor Eleazar já apresentou no primeiro dia, foi uma mudança gradual. Alguns especialistas sobre o assunto vão dizer que, devido à perseguição do império contra os judeus e posteriormente contra os cristãos, muitos começaram para não serem confundidos, especialmente com os judeus, começaram a guardar, ou começaram a se reunir, se reunir no primeiro dia da semana. E esse costume foi ganhando força com o tempo, foi se tornando uma cultura com o tempo. Bom, quando em 7 de março de 321, o domingo foi oficializado ali pelo imperador, ele não estava praticamente decretando uma lei dominical, ele estava oficializando algo que já era comum no império. Algo que já era comum. Mas, como foi apresentado pelo pastor Eleazar, havia ainda os que guardavam o sábado em algumas regiões do império. Bom, amigos, essa é uma das coisas que ocorreu naquele período, naquele tempo. E ao longo do tempo, essa decadência foi se tornando cada vez mais intensa. Quem conhece, ou quem não conhece, mas se pretender estudar melhor sobre os 4 cavaleiros, os 4 primeiros selos, vai ter uma noção bem pontual, bem clara sobre esse processo de apostasia. Bom, ali no 6º século,
Justiniano vai então preparar o caminho para que esse império que agora se levantaria sobre a terra tivesse maior autoridade e poder, inclusive de perseguição a todos que não fossem coniventes com as ideias do papado, por exemplo, e dos bispos. E nós conhecemos um pouco da história da Reforma Protestante, mas um pouco antes da Reforma Protestante, nós conhecemos sobre os que eram perseguidos por sustentar determinadas verdades. E nós podemos citar como exemplo Pedro Valdo e, posteriormente, os seus seguidores, os valdenses, ali por volta do século XII, depois de Cristo, mais ou menos. Nós sabemos também que Deus levantou diversos reformadores para conter o poderio, a autoridade e a mentira que havia sido deitada em terra. Em Daniel 8, verso 12, por favor, quem está com Daniel 8, 12, leia para a gente. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Deitou por terra a verdade, o que fez prosperou. Daniel 7, verso 25, é um texto que eu vou querer acompanhar aqui, pois eu tenho uma explicação importante. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isto. O texto de Daniel 7, 25 é um texto clássico entre os adventistas. E o texto não apenas fala da perseguição aos santos, mas o texto também ele retrata algumas adulterações, na verdade, como por exemplo na lei de Deus. Se vocês prestarem atenção, por exemplo, quando diz assim, e cuidará em mudar os tempos e a lei, a palavra hebraica para esse tempo aqui especificamente, esse tempo antes da lei, cuidará em mudar os tempos e a lei, esse tempo aqui significa aquele tempo que é regulado pela lei. Se fôssemos fazer uma tradução bem ao pé da letra, poderíamos traduzir dessa maneira: o tempo que é regulado pela lei. Agora me diga, qual é o tempo que é regulado pela lei? O sábado. Exatamente. O dia de sábado. Portanto, isso nos ajuda a ter uma noção bem mais criteriosa sobre o entendimento desse texto. Amigos, tudo que fez deitou por terra a verdade, e tudo que fez prosperou. E de fato, quantas pessoas não morreram nas inquisições? Milhares, milhares e milhares. Milhares em Portugal, milhares na Espanha. A Inquisição alcançou até mesmo alguns lugares na América do Sul. Então, por esse motivo é que Deus levantou reformadores em vários cantos do continente, cada um em seu tempo. Em Apocalipse capítulo 13, verso 5, Apocalipse 13, verso 5, quem pode ler para a gente? Você, leia para a gente. Você. Aqui, por favor, lá. 13, verso 5. Depois, deixa eu já distribuir os outros textos. Vamos pegar aqui que o microfone está mais perto. Aí você vai ler para a gente Apocalipse 11, verso 3. Aqui, irmã, você vai ler para a gente Apocalipse 12, verso 6 e você 12, 17. Ok? Pode ler, por favor. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Ok. 42 meses. Eu acho que isso é fácil, né? Para você que é adventista do sétimo dia. O que representa esses 42 meses? Um período de 1260 anos. Que nós vamos chamar, nós especificamente,
vamos chamar de Idade das Trevas. Não é um título muito bem aceito na academia, mas nós o intitulamos por conta do contexto em que conhecemos e que para nós é importante. Em Apocalipse 11, verso 3... Darei às minhas 2 testemunhas que profetize por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ok, darei poder às minhas 2. Observem bem, por favor. Darei poder às minhas 2 e elas profetizarão vestidas de... O que você entende como profetizar dentro de saco? Angústia. Ótimo, interessante. Por favor, os nossos professores aí também. Não, eu estava comentando exatamente que o irmão fez uma excelente observação. É isso mesmo. Essa tristeza, essa angústia, essa profunda angústia fazia com que no passado os homens agissem dessa forma. Jogavam cinzas ao ar, se vestiam de pano de saco para mostrar sua humilhação, sua tristeza, quando eles estavam abatidos, né? Exatamente. Constantino, gostaria de falar alguma coisa? Exatamente. Agora, ou seja, você defender a verdade naquele tempo seria defender com angústia, hostilidade. Porque você atrairia toda a ira do papado contra você. Nós temos exemplos, por exemplo, nós temos os bretões, os Whitefield, nós temos Lefray, Luiz de Berquim, Jerônimo, Jan Hus, nós temos Wycliffe. A ira do dragão era tão violenta contra esses homens por defender a verdade. Por exemplo, Jan Hus foi queimado vivo e as suas cinzas jogadas nos lagos, nos rios. Wycliffe. Como foi a morte de Wycliffe? Uma paralisia. Olha, Jerônimo e Jan Hus, eles encontraram força nas palavras e mensagens de Wycliffe, para você ter uma ideia do efeito do ministério de Wycliffe em favor da verdade. Agora um detalhe, a diferença é que Wycliffe, ele não morreu pela mão dos inimigos. E sabe o que é mais interessante nessa história? Wycliffe foi tirado antes. E Ellen White diz que Deus não queria dar o gostinho aos inimigos de tirar a vida dele. E Jan Hus se inspirou em Wycliffe. E ela mesma vai dizer que Jan Hus foi para a fogueira como uma noiva vai adornada para o casamento. De tamanha confiança no poder, na graça, na bondade de Deus. E as cinzas, assim, Wycliffe morreu, foi sepultado. A ira contra ele era tamanha que mesmo 40 anos depois de sua morte, eles pegaram o que sobraram ainda de sua sepultura e botaram fogo e espalharam pelos lagos. Mesmo tanto tempo depois de sua morte. Tamanha ira. Mas foram as suas cinzas, segundo a própria descrição do livro Grande Conflito. As suas cinzas se espalharam pelas águas, levando sementes do Evangelho, do seu exemplo, do seu testemunho. Não é incrível isto? E foram os exemplos de homens como esses que outros vieram, e muitos outros, e muitos outros. Alguns simples, outros poderosos do intelecto. Poderosíssimos do intelecto. Wycliffe era professor.
Então, amigos, Deus estava trabalhando no continente para restaurar a verdade em algum momento. Em algum momento. Nós temos a experiência aí de Martinho Lutero, Calvino e outros reformadores que surgiram ali naquele período, ok? Bom, isso tudo durou, segundo o contexto profético, 1260 anos de supremacia. Mas a partir desse tempo algo aconteceria. Bom, leia para mim Apocalipse capítulo 12, verso 6. Quem está com Apocalipse 12, verso 6? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ok, primeira coisa, no texto anterior que nós lemos, diz que as duas testemunhas profetizariam vestidas de saco. Eu pergunto, o que era, ou nesse contexto profético, o que seriam as duas testemunhas? O que seriam as duas testemunhas? Ok. Nós, claro, obviamente, representa sim a Escritura. Representa a Escritura, o que nós chamamos hoje de Antigo e Novo Testamento, conforme é apresentado na maior parte da nossa literatura. Mas também representa, para mim, representa uma outra coisa. Êxodo 31, verso 18, diz o quê? Êxodo capítulo 31, verso 18. O que diz aí? E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. As duas tábuas do testemunhas escritas pelo dedo de Deus. Então, para mim, não representa apenas a totalidade da Escritura, mas aquilo que é a maior evidência do conflito entre o bem e o mal, desde o céu até o fim. A lei de Deus. A lei de Deus. No capítulo 12, verso 6, que já foi lido, de Apocalipse, fala que Deus havia preparado um lugar. Esse texto para mim ele é importante, sabe por quê? Porque é a partir dele que nós podemos entender que Deus está prestes a levantar um novo remanescente. Porque imagina João vendo o cenário profético, a perseguição, a verdade de Deus profetizando vestida de saco, a lei de Deus sendo neutralizada por esse poder antagônico. Então João, talvez, eu vou criar uma situação aqui, talvez João pensasse assim, ou dissesse, mas Senhor, até quando isso, no exemplo de Daniel, por exemplo, até quando o mal vai prosperar? Até quando a mentira vai prosperar? Até quando o povo vai ser oprimido? Até quando? Até quando? Até quando? E de repente, Apocalipse 12, verso 6, diz assim, que Deus estava preparando um lugar. Mas no capítulo 12, verso 17, por favor, quem está com Apocalipse 12, 17? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, quando João recebe essa visão e ele então descreve o que viu, é como se para ele fosse um alívio. Ah, Senhor, então a verdade brilhará novamente, com poder. O dragão se levantará contra um povo, os seus mandamentos serão enaltecidos novamente. É isso que eu estou entendendo? Só estou ilustrando. Amigos, então Deus está aqui retratando o surgimento de um movimento que levantaria a bandeira da verdade, mais alta do que a bandeira da mentira. Ellen White escreveu que quando Satanás perseguia a igreja, ali nos primeiros séculos, o sangue dos mártires eram como sementes
Então que ele mudou a estratégia. Ao invés de perseguir, ele resolveu fazer o quê? Hastear a bandeira dentro da própria igreja cristã, e foi o que aconteceu. Notoriamente nós percebemos o resultado final disto. Mas agora é Deus quem está levantando a sua bandeira, hasteando a sua bandeira acima da bandeira do erro, da mentira. Aquela mentira que fez cair por terra a verdade de Deus. Mas tinha um momento certo para que isto acontecesse. E Deus então levanta um novo remanescente sobre a história do mundo. E um detalhe, é o último, não existe um oitavo. Mas vamos trabalhar aqui rapidamente. Quantos minutos eu tenho? Que 5, rapaz. Acho que eu tenho mais uns 30, não é não? Eu come... Quanto? 15? Meu pai do céu. 15 minutos não dá para nada. Né? Tá bom, vamos lá. A gente, é que nem o pastor Eleazar. Ele tem 300 slides. Aí ele corta 250, mas 50 é 2 horas. Adianta nada, cortou 250. Fica com 50 dá 2 horas. Então vamos lá, amigos, rapidamente. Então eu vou fazer o seguinte, alguns textos eu vou pular. Eu vou distribuir, mas o que eu perceber que dá para pular, a gente vai pular para poder ganhar tempo. Combinado? Ótimo. Então, Apocalipse capítulo 12, verso 1. Eu vou seguindo, qualquer coisa eu distribuo os textos, tá? Apocalipse capítulo 12, verso 1. Apocalipse capítulo 12, verso 1. É importante a gente começar aqui, do capítulo 12, verso 1, para compreender o último remanescente. Capítulo 12, verso 1 diz: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Primeiro, eu acho que dá para dispensar alguns textos. Efésios 5, 25, vocês sabem o que diz. Mulher representa igreja. Efésios 4, verso 5, fala de uma única fé. Uma única fé. Existe apenas uma fé. Então, essa igreja, ela é apresentada como a igreja pura. Aquela de Cristo. Levantada por Cristo. Não é isso? Ótimo. Agora, o que representa o sol, a lua e as estrelas que foram vistos nesta mulher, do capítulo 12, verso 1? O que representa o sol, a lua e as estrelas? O sol. Malaquias capítulo 4, verso 2 diz que quem é o sol da justiça? João 8, verso 12 diz o quê? O que diz João 8, 12? Por favor, alguém abra então João 8, verso 12. O que diz João 8, verso 12? É um texto também bem conhecido. Eu sou a luz do mundo. A mulher está revestida de quem? Qual é a luz que brilha nesta mulher? De Cristo. Então a mulher está revestida de Cristo. A lua debaixo dos pés. O que representa a lua debaixo dos pés? O que representa? Na nossa literatura vamos encontrar uma explanação que leva em consideração os sacrifícios, os rituais do Antigo Testamento. Mas eu quero ir um pouco mais além. Eu quero ir para João capítulo 1, versos 7 a 9, para dar um pouco mais de sabor a esse texto. João 1, versos 7 a 9. Capítulo 1 de João. Eu vou ler, irmã, para poder sair o áudio aqui na live. Eu posso ler. Então leia. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Isto, então observe.
O sol tem luz própria? Tem luz própria? E a lua? Não tem luz própria a lua? Eu estava numa dessas palestras e falando sobre esse tema e alguém lá bateu o pé dizendo que tinha. Que a lua tinha luz própria. A luz, então, se ela não tem luz própria, que luz é essa que ela reflete? A luz do sol, assim como as estrelas, não é? Da mesma maneira, observe novamente o que diz João 1, verso 7 em diante. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito do quê? Da luz. Quem é esse que veio para testificar a respeito da luz? João Batista. João Batista. I'm sorry, né? I'm sorry. João Batista. A fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina todo homem. Quem é esse? Jesus. Então, os profetas, eles não são a luz. A exemplo da lua, os profetas refletem a luz, transmitem uma luz que não é deles. Então, além dos sacrifícios rituais do passado, a lua debaixo dos pés são os escritos dos profetas. Ficou claro? São os escritos dos profetas. Então a mulher está vestida de Cristo e fundamentada nos profetas, nos escritos dos profetas, na mensagem dos profetas. Agora, e a estrela na coroa? Apocalipse capítulo 1, verso 20, vai fazer referência aos anjos. Daniel 12, verso 3, aos sábios. Gênesis 37, verso 9, os filhos de Jacó, das 12 tribos. Mas o contexto aqui é um contexto pós-cruz, um contexto de Novo Testamento, um contexto primitivo, cristão. Então aqui a referência aqui faz referência aos apóstolos, aos escritos dos apóstolos. Então essa igreja ela é fundamentada no profeta, em Cristo e nos apóstolos. Agora, olha que curioso, a análise que a gente fez aqui, um pouco mais complexa, dependendo de um texto ou outro, olha o que Paulo vai escrever em Efésios 2, verso 20, ele vai dar isso mastigadinho para a gente. Efésios capítulo 2, verso 20, ele vai dar isso mastigadinho para a gente. Em Efésios 2, verso 20, diz assim: edificado sobre o fundamento do quê? Apóstolos e que mais? E que mais? Pronto. Fechou. A igreja, ela precisa estar ancorada, amparada nos profetas, nos apóstolos, especialmente em Jesus Cristo. Agora dá para você entender o significado de evangelho eterno, completo, vitalício, ilimitado? Qualquer coisa fora disso é anátema. Exatamente. Bom, o capítulo apocalíptico que mais adequadamente nos ajuda a dar uma identificação para esse movimento é Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, eu estou correndo por conta do tempo, viu? Apocalipse capítulo 14, verso 6 adiante, que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho. O que é evangelho? Eu ia comentar sobre isso no domingo, mas não deu tempo. O que é evangelho? Que inaugura as 3 mensagens angélicas. O que é o evangelho? Romanos 1, verso 16 e 17 diz o quê? Para a salvação de todo aquele que de fé em fé. Portanto, a mensagem da justiça de Cristo, o evangelho que é eterno, a mensagem de Deus, da graça do perdão, é a mensagem que inaugura as 3 mensagens angélicas. Pastor, tem certeza? É isso mesmo? Sim, Ellen White, ela afirma isso. Que a mensagem a justificação pela fé é o braço direito do mensagem do terceiro anjo. É ela que dá sustento
ela que dá amparo, alicerce a toda a verdade presente. O que vocês ouviram aqui durante esses dias sobre graça. 50 minutos que eu tenho. Obrigado, viu? Que caridade é essa aí? Fez assim, ó, 50 minutos, não é não? Porque pois é, no meu esclarecimento profético, cada dedo é 10. Na Bíblia, cada dia é um ano. Na mão, cada dedo é 10. Então, obrigado. Continuando o texto, diz assim: para pregar aos que se assentam sobre toda a terra, cada nação, tribo, língua e povo. Então, este movimento, este remanescente, é um movimento universal, global. Não é um movimento de fundo de quintal. Não é um movimento de um grupo que brigou lá e... Percebem? É um movimento global. Verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. O que significa a expressão dar glória a Deus? Isso. Bom, como o Espírito de Profecia afirma que a mensagem de saúde também está relacionada às 3 mensagens angélicas, alguns eruditos, eles trazem a ideia de que talvez exista uma relação. Mas em João capítulo 1, verso 14, fala também de uma outra glória. A glória do unigênito do Pai. A glória de Cristo. Que glória é esta? Ellen White afirma que em Jesus não havia beleza, qualquer beleza, em sua aparência. Então, que glória é essa que podia ser vista em Cristo? A glória do amor de Deus. A glória da bondade de Deus. Vocês se lembram? Aliás, eu não vou entrar nesse assunto porque eu vou falar sobre ele hoje à noite. Tá bom? Eu vou entrar nesse assunto sobre a glória de Deus. Vai ser hoje à noite. Tá bom? Então eu vou deixar para a noite. Depois aqui no capítulo 14 ainda, verso 7, é chegada a hora do seu juízo. Aqui o profeta retrata o episódio de Daniel capítulo 7, verso 9, de um tribunal, e a declaração de Daniel 8,14, que fala sobre a purificação do santuário, que ocorreria a partir de que momento? De 1844. São as características desse movimento. Depois, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. João está aqui fazendo uma alusão ao 4º mandamento descrito em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, naturalmente. A mesma estrutura encontrada em Apocalipse capítulo 8, capítulo 20, verso 8 a 11, é a mesma que encontramos em Apocalipse capítulo 14, verso 7. Portanto, João está fazendo uma referência ao 4º mandamento. Depois no verso 8 diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia. Portanto, apresenta aqui um processo em que a Babilônia seria desmascarada. Mas, pastor, o que representa a Babilônia? Apocalipse capítulo 17, verso 3, 4 e 5, nos mostra que a Babilônia ela é composta pela mãe e pelas suas filhas. Portanto, quando a gente faz uma análise do contexto de igreja verdadeira, igreja falsa, ao retratar a igreja verdadeira, ela sempre é tratada de forma unilateral, singular. Mas quando retrata a igreja falsa, ela é apresentada de forma plural. Mas no verso 9 diz: seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na sua mão. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira.
Bom, aqui é uma advertência àqueles que adorarem a besta e a sua imagem e o seu sinal. E que sinal seria este? Esta marca, este sinal, ele entra em antagonismo com o verso 7 da adoração àquele que fez, onde João nos condiciona, nos conduz a adorar o Criador no verso 7, mas o verso 9, a besta nos induz a adorar a criatura ao invés do Criador. E como é que nós sabemos disso? Obviamente, claro que nós entendemos que o sábado é o sinal de Deus com base em vários textos, entre eles Ezequiel 20, verso 12, verso 20. Sim. E também Apocalipse capítulo 13, que fala sobre a imposição da marca do sinal da besta. E que não é condicional. Estou concluindo. Ele deu um olhar fulminante ali para mim que... Ok? Rápido, já estou concluindo, viu? Tá bom? Entenderam, amigos? Olha, pastor, como é que nós temos certeza? Aí surge uma pergunta muito importante. Qual é a certeza que nós temos? Qual é a certeza que nós temos de que o verso 7 e o verso 9 estabelece um antagonismo com a lei de Deus? Qual é a certeza que nós temos aqui? Esquece Ellen White, esquece Espírito de Profecia. Qual é a certeza que nós temos que o verso 7 e o verso 9 está demonstrando um conflito com a lei de Deus? Quando nós lemos o verso 12. Pois o verso 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Portanto, o verso 12 parece ser uma retórica aos versos anteriores. Ao verso 9, especialmente, o verso 10. O que significa que o conflito aqui está relacionado à lei de Deus. Por isso, João ele conclui o discurso enaltecendo o quê? Os mandamentos. O que alude à ideia de que o conflito aqui é antagônico, é contra a lei. O antagonismo é a lei de Deus. Sim. Bom, para chegar aos finalmente, eu vou ter que pular alguns textos. Fazer o quê, né? Eu gosto de viver pela graça, mas... Ok. Bom, amigos, eu vou chegar aqui nos finalmente. Eu vou escolher só os últimos 1 ou 2 textos aqui, tá? Pode ser? Não pode ser. Apocalipse capítulo... Não vamos ler porque não dá, eu vou explicar. Apocalipse 18, verso 4 diz: sai dela, povo meu. E Romanos 9, verso 27 diz que mesmo que Israel seja como areia, somente o remanescente é que será salvo. Vários textos falam sobre a sacudidura e que tem um elemento escatológico, como em Amós, por exemplo. Como lá também Joel descreve também. Então, não há espaço na Escritura para um 8º remanescente. Alguém então poderia naturalmente perguntar: pastor, se não haverá um 8º remanescente, como explicar a sucessiva apostasia que sempre existiu? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Por que o 7º não seguiria a mesma tendência? Sabe por que não haverá um 8º remanescente? Porque haverá uma sacudidura. Ellen White escreveu no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 385. Ao se aproximar a questão que está tão próxima, a lei dominical, Deus terá um ministério puro, leal, santificado
e preparado para a chuva serúdia. E ela inclui o ministério. Então, haverá uma sacudidura de cima para baixo. Mas ela diz mais, no livro Testemunhos Celestes, volume 2, na página 31, ela diz: permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. A sacudidura, ela bane o joio que ainda permanece no meio do trigo e que nós não podemos saber quem é. A única indagação que precisamos fazer é: o que eu sou? Joio ou trigo? Apocalipse capítulo 12, 17, Apocalipse capítulo 14, verso 12, retrata as características do povo de Deus no final dos tempos. Porque no capítulo 12, verso 17, afirma que o dragão estaria irado contra esta mulher? Porque ela possui duas características: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus e tem a fé de Jesus. Amigos, nós estamos vivendo nos últimos dias da história humana. E Deus tem uma igreja que é bíblica. Não é uma igreja que nasceu de conflito humano, de briga, intriga de pessoas. Não é uma igreja que nasceu para ludibriar as pessoas e arrancar delas os seus recursos. Não é uma igreja que nasceu apenas para cumprir as ambições de um coração humano. É uma igreja que é um movimento profético, que nasceu numa data profética, baseada em Daniel capítulo 12, verso 11 e 12, para proclamar uma mensagem profética. Amém? Amém. Eu vou só ler um texto do Espírito de Profecia aqui. É rápido. Calma, gente, é rápido. Aqui diz assim: não duvido de vossa sinceridade e honestidade. Tenho escrito em diversas ocasiões longas cartas aos que estavam acusando a igreja dos Adventistas do sétimo dia de ser Babilônia, de que não estavam lidando com a verdade. Pensais que pessoas me têm incutido preconceitos no espírito. Se me encontro neste estado, não sou apta a que se me confie a obra de Deus, mas esse assunto me foi apresentado à mente em outros casos em que indivíduos pretenderam ter mensagens de caráter idêntico para a igreja adventista do sétimo dia, retratando-a como Babilônia. E foi-me dada a palavra: não os creais. Vocês estão me ouvindo? Não os creais. Eu não os enviei. E todavia eles correram. A mensagem que declara a igreja adventista do sétimo dia Babilônia e chama o povo de Deus a sair dela, não vem de nenhum mensageiro celeste ou nenhum instrumento humano inspirado pelo Espírito de Deus. Se não foi inspirado pelo Espírito de Deus, foi inspirado por quem? Pelo diabo. É isso mesmo, né? Quando homens se levantam pretendendo ter uma mensagem de Deus, mas em vez de combaterem contra os principados e potestades e os príncipes das trevas deste mundo, eles formam um falso esquadrão, virando as armas de guerra contra a igreja militante. Tende medo deles, tende medo. Não possuem as credenciais divinas, eles não possuem as credenciais divinas. Deus não lhes deu tal responsabilidade no trabalho. O Senhor não confere a nenhum homem uma mensagem que desanimará e desalentará a igreja. Nenhum homem. E tem mais um tanto de que eu não vou ler não, porque senão a minha cabeça vai rolar. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Eu espero que o que foi apresentado tenha sido suficiente. Precisei deixar muitos textos de fora e algumas citações, mas eu acredito que o que foi apresentado já deu para ter uma noção, uma ideia de que esta igreja é o último remanescente. Somos remanescentes do ponto de vista eclesiológico. Mas não somos remanescentes do ponto de vista
soteriológico. Há sinceros que ainda estão em outro aprisco. Obrigado.